Você nunca será capaz de satisfazer o desejo, e o ego continuará atiçando a querer cada vez mais. Onde quer que você encontre esse a mais, lembre-se, essa é a linguagem do ego. Frase do livro Torne-se quem você é. É provável que você já tenha visto ou ouvido algo relacionado ao ego. Em como essa entidade está relacionada a muitos dos problemas que enfrentamos em nossas vidas. Em suma, o ego é a parte central ou nuclear de alguém, referindo-se à sua personalidade. É o conceito que alguém tem de si mesma. Freud, o pai da psicanálise, divide a psique humana em 3 componentes principais: o id, o ego e o superego. Nos retendo somente ao segundo, a nossa personalidade influencia nosso comportamento, partindo de nossas próprias experiências e controlando nossas vontades e impulsos. Quando eu comecei a saber mais sobre essa entidade chamada ego, eu logo pensei que havia um outro ser em mim que estava além do meu controle. Tinha o eu, meus desejos e minhas vontades, e tinha o ego, o vilão da minha vida. Mas é claro que eu estava errado. Essa entidade nada mais é que eu mesmo. Era eu quem tornava a minha vida miserável, por conta dos meus desejos insaciáveis. Era eu o causador do meu sofrimento, por conta das minhas inúmeras vontades. Sendo então o ego nós mesmos, como deixamos de ser o vilão de nossa vida e nos tornamos o herói? No meu entendimento, existem 2 tipos de ego: o fraco e o forte. Um ego fraco ou mal desenvolvido pode levar a dificuldades na autorregulação emocional, na tomada de decisões e na interação social. Um ego forte é caracterizado por uma personalidade saudável e flexível. Pessoas com um ego forte conseguem lidar com os desafios da vida de maneira adaptativa. Vou dar alguns exemplos em 3 aspectos da vida: financeira, relacionamentos e social. Este último vou focar precisamente nas redes sociais. Financeiramente, na sociedade consumista em que vivemos, fica muito fácil identificar quando alguém tem o ego forte e o fraco. Eu poderia resumir essa questão em uma única palavra: necessidade. Por que você quer comprar um carro? Você realmente precisa? Isso facilitaria a sua vida? Você mora em um lugar afastado e depende de transporte público para fazer algo simples, como ir ao banco? Bom, essas são as justificativas do meu ego, do porquê eu quero ter um carro. Você diria que são justificativas de um ego forte ou fraco? E financeiramente? Qual o valor do carro que você quer comprar? É 0 km? Você pesquisou quanto custa para manter um carro mensalmente? Você ganha o suficiente para isso? Caso compre, sua saúde financeira ficaria prejudicada. O ego tenta racionalizar as escolhas que fazemos, criando inúmeros argumentos racionais para justificar a escolha. No meu caso, por mais que minhas justificativas do porquê quero um carro sejam válidas, financeiramente não faz sentido. E não vou ser hipócrita. Também tinha justificativas do ego fraco no meio das outras. A partir daí, isso se estende para qualquer outra compra. Sempre me pergunto: eu tenho a necessidade de comprar isso? Se sim, tenho as condições financeiras? É o melhor momento? Lembrando que isso vale para coisas mais supérfluas. Agora falando sobre os relacionamentos. Tanto com os outros, quanto com a gente mesmo. Vou me ater aqui sobre a autoestima. Hoje percebo que a falta dela moldou muito a forma como eu me relacionava com outras pessoas, tanto no âmbito familiar, amigos ou amoroso. Pessoas com ego frágil tendem a depender excessivamente da validação externa para sua autoestima. Isso pode resultar em insegurança e comportamentos defensivos. Na época de escola eu era considerada aquela pessoa meio esquisita, meio CDF, de uma beleza, ou a falta dela, meio duvidosa. E isso me fez ser aquele tipo que se autodeclara feio. Nunca acreditava no mínimo elogio. E tinha a síndrome do patinho feio. Esperando que algum dia se tornará num belo cisne sem nenhum esforço. Hoje quebrei esse padrão que tinha de me autodepreciar. Se você é assim, sugiro fortemente que tente mudar isso imediatamente. Ninguém gosta de vitimistas ou coitadinhos. Mude sua mentalidade e mude aquilo que você gostaria na sua aparência. É um corte de cabelo que te deixa mais pra cima? E uma sobrancelha bem feita? Você quer emagrecer? Ganhar músculos? É um estilo de roupa? Então, faça o que precisa ser feito.
A minha falta de autoestima fazia com que eu me comportasse para tentar agradar a todos. Eu odiava a minha vida, e queria ter a de qualquer outra pessoa. Por último, o social. As redes sociais vieram para dar voz a todas as pessoas. Antes tínhamos uma discussão de determinado assunto, fechado entre as pessoas mais próximas. No entanto, hoje, você pode discutir com qualquer um. Há muitos anos evito em fazer comentários nos posts ou vídeos que vejo. Se não me engano, desde 2018 até hoje, comentei 3 vezes em 3 vídeos no YouTube. E foi comentários relatando uma experiência pessoal, o que dá menos chance de ter discussões. Lembro de uma vez que discuti por uma thread quase infinita com um cara. Simplesmente porque eu achava que aquilo em que acreditava estava certo e o outro errado. E aí, meus amigos, é onde mora o ego fraco. Porque o ego fraco ele leva as coisas pro lado pessoal. Ele se sente atacado, e acredita que precisa defender seu território, opinião. Mesmo que isso não mude em nada. Mas, o melhor do vídeo são os comentários. Certo? Sim, eu concordo. Mas somente quando as discussões são saudáveis. Quando você busca por opiniões divergentes, para ter uma outra visão e tentar agregar a sua própria. Se você é ou foi uma pessoa bem religiosa, quero saber como você vai se sentir quando eu disser uma frase. Essa frase está nesse mesmo livro do vídeo de hoje. Mesmo quando já estava pregado na cruz, ele, Jesus, ainda ficou à espera de um milagre, que, do meio das nuvens, surgiria uma grande mão celestial que o tiraria da cruz. Mesmo com todo o contexto em que essa frase estava inserida, meu ego fraco gritou por dentro, pronto para defender Jesus. Pronto para insultar o escritor do livro. Eu entraria em uma discussão com o livro. Eu, sozinho. Dá para imaginar isso? Mas, o ego forte se fez presente. Por qual motivo eu levaria essa opinião comentário interpretação pro lado pessoal? Isso mudaria alguma coisa? Mudaria um fato que aconteceu há mais de 2000 anos? Eu realmente preciso defender Jesus? E por que eu me senti atacado? Enfim, eu simplesmente terminei a leitura do livro, e foi isso. Agora eu te pergunto. Em algum momento desse vídeo você se ofendeu? Você se sentiu atacado? Levou qualquer coisa que eu disse pro lado pessoal? Você nunca será capaz de satisfazer o desejo, e o ego continuará atiçando a querer cada vez mais. Onde quer que você encontre esse mais, lembre-se, essa é a linguagem do ego.